tarde. Hoje o nosso programa é sobre comportamento. Tem a presença da psicanalista Bárbara Corsetti falando da tolerância na relação. Tem ainda um bate-papo com um filósofo que fala sobre super-heróis no nosso cotidiano, na nossa vida. E ainda, terça-feira agora é um novo dia do Sinta Liga. E hoje nós vamos falar sobre as pessoas que tratam seus animais como gente. Será que isso é normal? Então fica aqui comigo agora, porque o nosso Tudo pra Mulher de hoje está só começando. E apesar do imaginário popular, as histórias em quadrinhos não servem apenas ao divertimento do leitor. No livro Filosofando com os Super-Heróis, o escritor convida todos a uma reflexão que relaciona o mundo dos super-heróis e super-heroínas à ética, à moral, ao gênero, aos direitos humanos, à formação da cidadania e entre outros temas. E ele está aqui conosco para falar sobre essa obra. É o filósofo e mestre em educação, o Gelson Wessenfelder. Na verdade, ainda não é mestre, né? É mestrando, mas aí em agosto já vai ser mestre. Se tudo der certo, em agosto eu sou mestre. Gelson, há quanto tempo tu tens esse hábito de estar fazendo pesquisas em relação a super-heróis? Bom, eu leio histórias em quadrinhos, acredito que desde quando eu comecei a ler e escrever, né? Então eu já vinha percebendo algumas questões que é relacionado no nosso dia a dia nessas obras. Mas assim, a pesquisa mesmo começou logo depois da minha formatura, né, de filosofia, e quando eu comecei a ter uma certa dificuldade em sala de aula de aplicar as aulas de filosofia. Então eu comecei a relacionar questões referentes à ética e à justiça, a temas da filosofia e personagens das histórias em quadrinhos para a sala de aula. Isso me facilitou como professor, né, apresentar essa ciência para os meus alunos. E aí então que eu comecei a fazer essa minha pesquisa, que hoje é o meu tema de pesquisa da minha dissertação de mestrado. A maioria das pessoas não percebem que atrás do entretenimento tem aí um símbolo, de repente? Acredito assim que os leitores de quadrinhos, sim, eles percebem muito bem isso. Lógico que as histórias em quadrinhos, ela é criticada historicamente, né, desde o seu surgimento, mais ou menos há 100 anos. Todo mundo diz que as histórias em quadrinhos chegam a atrofiar a mente do leitor. E eu mostro aqui no livro que é ao contrário, ele tem muito a nos dizer. Deixa eu mostrar o seu livro, pessoal. Né, as histórias em quadrinhos têm muito a nos dizer. Eu trago os super-heróis das histórias em quadrinhos como personagens que podem vir a ser modelos morais, né, para nossos adolescentes e crianças. Através dos personagens, mostram, digamos, pessoas, mas tem a solução ali também, de repente, para certos problemas. Como eu disse antes, tudo que está relacionado nas histórias em quadrinhos, ele tem todo um contexto histórico e social. Tem problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, está relacionado ali. Questões sobre ética, moral, justiça, o que é o bem, questão sobre discriminação, tanto como a discriminação racial e homofóbica, está tudo dentro das histórias em quadrinhos. Também questões sobre gênero, o papel da mulher, está tudo ali dentro das histórias em quadrinhos com as atitudes de cada super-herói, lógico, né? Quem foram esses super-heróis que tu pesquisaste? São vários, né? Mas com certeza tu deve ter pesquisado alguns. A pesquisa foi longa, eu tenho vários super-heróis que eu pesquiso, mas no livro eu pesquisei 5. O papel da mulher inserindo as histórias em quadrinhos, representada pela Mulher Maravilha, e as personagens femininos do X-Men, a questão sobre discriminação nas histórias em quadrinhos de X-Men, o papel da felicidade, né, e a busca desse dom maior e de ser aceito na sociedade, né, eu relato isso no personagem Super-Homem, a questão de justiça e ética, né, o trabalho em cima das histórias do Batman, e a questão de responsabilidade social, eu trabalho no personagem Homem-Aranha. Em relação às heroínas, às personagens femininas, tu acha que elas surgiram aí justamente numa época em que a mulher ela começou a se pronunciar mais na sociedade,
As heroínas vieram juntos nesse momento histórico, tem a ver, ou esses Sim. movimentos feministas? Digamos assim que todos os movimentos de direitos civis, não só das mulheres, assim como os negros, né, e homossexuais, digamos assim que as histórias em quadrinhos foi a primeira mídia, né, digamos, pioneira a relatar essas questões. O movimento feminista, que surgiu com força nos Estados Unidos na década de 40, ele foi introduzido diretamente na figura da Mulher Maravilha nas histórias em quadrinhos. A Mulher Maravilha foi criada em 1941, no auge do movimento dos direitos civis da mulher. Lógico que no início ela era ainda uma personagem que precisava de uma figura de um homem para ser auxiliada. Mas com o passar do tempo ela começou a ganhar autonomia. Ela foi a primeira personagem, uma super-heroína. A primeira super-heroína, né? Já existia foi antes, em 1941 foi o surgimento dela nas páginas dos quadrinhos. Já existia, sim, heroínas, né? Mas a primeira super-heroína mesmo foi a Mulher Maravilha. Desde quando começou o primeiro? Eu não sei exatamente a data, acho que tu deves saber responder isso. O primeiro super-herói, quando surgiu? É uma questão discutida o que é super-herói e o que não é. Hoje, assim, no mundo cômico se diz que o Super-Homem foi o primeiro super-herói, né? Ele tem praticamente aí em torno de 75, 80 anos, né? Foi em 1938, se eu não me engano, o nascimento do Super-Homem. E ele sim foi o primeiro super, né? Dá para dizer o super-herói, porque ele vem com superpoderes. Antes existia heróis, né? Tex, Fantasma, Mandrake, mas eles não tinham esses superpoderes que o Super-Homem teve no seu nascimento. Então acredito que ali sim que começou as histórias de superaventuras. E o Super-Homem, ele está num patamar muito acima da Mulher Maravilha, né? Pode concordar comigo. Isso seria um reflexo da sociedade também, da sociedade machista, que ainda, no século XXI, a gente ainda vive? Não, com certeza. Porque os grandes heróis dos quadrinhos são homens, né? Hoje está mudando isso. Se a gente pegar no universo Marvel, que é a dona dos X-Men, do Capitão América e Homem-Aranha, a gente vai ver que os principais, ou digamos assim, não os principais, mas os mais poderosos são duas mulheres. São duas super-heroínas. A Jean Grey dos X-Men, né, no momento que ela se transforma na Fênix, ela chega a ser comparada a uma deusa, né, coisas que não aconteciam antes com os homens. E depois a Feiticeira Escarlate, né, que é uma saga que está acontecendo agora na Marvel, está nas bancas, aonde ela pode criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Então ela ganha esse papel divino, coisa que antes os homens não tinham. Lógico que o Super-Homem digamos assim, o símbolo do masculino nas histórias em quadrinho muito forte, também como o Batman, né, que vem logo depois. Mas acredito sim que aos poucos sim está caindo essa questão do machismo inserido nas histórias em quadrinhos. Daqui a pouco as mulheres aí vão ser cada vez mais super-heroínas, né? Hoje, digamos assim, que tem tanto o mesmo número de super-heroínas como de super-heróis. Lógico que não é tão divulgado, elas não têm tantas revistas independentes como os homens têm. Mas assim, a procura, digamos assim, até por uma questão de mercado, tem muitas mulheres leitoras. Então as editoras elas têm essa preocupação e ficam lançando assim. Lógico que no nosso imaginário o Super-Homem, Batman, Capitão América, Homem-Aranha são os principais. Não, hoje tem sim super-heroínas que estão fazendo grande sucesso e estão tendo um grande espaço nessa mídia. Bacana. Tu és mestrando em educação, né? Isso. E tu disseste que o teu livro ele é para crianças, para adolescentes, para o público em geral. Como é que tu utilizas ou indicarias esse livro para o público infantil, por exemplo? Como é que os super-heróis podem ser usados na questão da didática infantil? Bom, assim, quando eu digo criança, é a partir de 12, 13 anos, né, uma pré-adolescência. Toda questão ética que a gente possa vir discutindo hoje, dificilmente um pré-adolescente vai entender o que é ética, o que é moral, o que é verdadeiramente um conceito de justiça. Se tu pegar nas páginas em quadrinhos, os super-heróis nos ensinam isso. Ele sempre nos mostra um caminho certo de seguir, um caminho da luz, um caminho do bem, o caminho da justiça.
né? Então, se saber usar esse objeto, né, que eu chamo como objeto pedagógico, as histórias em quadrinhos, em sala de aula, facilita, né, o adolescente a aprender ou conhecer esses conceitos filosóficos. Bacana. Gelson, o teu livro, ele ainda não foi lançado, né? Não foi Desce lançado. aqui no TPM em primeira mão. Primeiramente. Vai ser semana que vem, aonde que vai ser esse lançamento? Para quem está interessado em adquirir, como faz para adquirir? Bom, o livro já está à venda, né, em algumas livrarias, Livraria Cultura, Letras e Companhia, e também no site da Editora Mediação. O lançamento vai ser agora dia 28, às 16 horas, na Letras e Companhia, na Oswaldo Aranha 444. Que bacana. Para conseguir o livro, então... Pode chegar em qualquer livraria, dá para encomendar, eu sei que ela está com uma grande distribuição, mas também você pode conseguir no site da Livraria Cultura, site da Letras e Companhia e no site da Editora Mediação. Bacana. Gelson, muito obrigada pela sua presença aqui no TPM. Parabéns por essa obra e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Bem, durante a semana eu também vou estar dando dicas para você de eventos e cursos, informações em gerais do que está acontecendo. Hoje, as duas sugestões são de eventos na UBRA. A universidade, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, promove a mostra interativa Nem Tão Docilar, que busca chamar a atenção para a violência doméstica. A abertura da mostra será realizada nesta quarta-feira agora, dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, no saguão do prédio 6 do Campus Canoas. Saguão do prédio 6. A entrada é franca. E através da representação de uma casa, onde tudo está em aparente ordem,